tá tudo blur. Pedra de gelo na minha corrente, quer camada de glow. Acompanha as arestas do meu dente, bitch. Passa essa porra, pra levar os meus manos lá na frente. Baba, cabeça no show, reconheço que tô ano da frente. Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Resenha Podcast. Hoje com o filho da dona Ivaneide e do seu Dinamar, né? O vulgo também, dono de Castanhal, dono do sistema de ensino contextual, Alex Pacheco. Tudo certo, professor? Não é mais conceitual, viu, que a gente tava... É verdade, né? Pode citar nome de colégio, agora pode. Agora pode, que a gente tá aqui, né, com o homem. Esse nome de colégio dá muita confusão, ainda tem a galera ficar acontextual aí pela cidade. É masculino, pô, ou contextual, sistema de ensino contextual. Obrigado aí pelo convite, né? Vamos tentar fazer uma conversa bem agradável pra galera curtir algumas histórias. Vamos jogar limpo aqui, né? Vamos falar. Vai falar tudo. Vamos falar a verdade. A galera quer, né? A gente tá nesse período agora que abriu as inscrições pro Enem, faz 14 dias? Por aí. Não, vai fazer 14 dias que hoje é dia 11, né? Vai fazer até dia 14 a inscrição. E o senhor no seu colégio começou o curso de férias. Você sentiu algum movimento maior aí? Da galera chegando com força para fazer o cursinho? Castanhal é uma cidade polo, né? Uma cidade que recebe muitos alunos de outros municípios, né? Então, Santa Maria, Igarapé-Açu. E julho costuma ser um mês bem atípico para as escolas que vivem de vestibular, né? A gente perde um pouco do alunado. Mesmo que a gente prenda, a gente percebe que as duas principais escolas buscam trazer atrações de fora, mas ainda assim não conseguem manter o mesmo número de alunos. A gente perde um pouquinho sim. Né? Isso porque a galera vive em Castanhal para estudar, então volta em julho para as suas cidades. Então a galera de Santa Maria, Igarapé-Açu, Inhangapi, toda essa rapaziada volta para casa, né? É o mês que eles têm para passar perto dos pais. Mas agora que o Enem vai ser em novembro, a gente sabe que agosto a galera tem que voltar voando, ou volta voando, ou não tem competitividade para chegar na prova. Certeza. E a gente passou por esse Enem agora no começo do ano, certo? Esse começo do ano agora, e o senhor já comentou comigo, pra quem não sabe, eu estudo no colégio dele, né? Você já comentou com a gente que Castanhal não teve tanta aprovação igual os colégios grandes de Belém, sendo que isso não acontecia nos outros anos, né? Tinha bastante, até chegar a bater frente a frente. É um fato preocupante, né? As notas deste ano, diferente do que a gente esperava, todo mundo esperava que as notas elas diminuíssem, né? Reduzissem a média, mas as médias dispararam, né? Teve aluno aí que em qualquer outro ano, por exemplo, passaria no curso dos seus sonhos. A gente sabe que muita gente quer um curso bem difícil, que quer medicina, então teve gente batendo 139 acertos, 138 acertos, que em qualquer outra oportunidade teria entrado e dessa vez não entrou. Então, eu me surpreendi com o número de alunos, né, que a gente teve, falo pelo contextual, a gente até aumentou o nosso número de aprovações em cursos expressivos na própria medicina, que em comparação ao nosso primeiro ano, nós aprovamos 4 no primeiro ano, agora a gente já está contabilizando 7 aprovações em públicas, né? Então a gente aumentou em alguns cursos expressivos, mas de maneira geral, assim, eu percebi que a cidade como um todo teve uma redução. Talvez porque, né, boa parte da cidade não teve oportunidade de se preparar de verdade, né? Muita gente não se adaptou ao regime online, né? E isso aí dificultou bastante, com certeza, para muitos alunos. Foi um ano muito difícil. E nem todo mundo tem oportunidade de estudar escola particular, né? A galera da escola pública, por exemplo, ficou totalmente excluída desse processo. E Pacheco, e a gente queria aqui perguntar como que foi, tipo assim, a transição do modo normal pro modo pandemia, assim, na escola? Rapaz, foi um Deus nos acuda, né? Primeiro, foi um Deus nos acuda. Primeiro que a gente não sabia o que tinha para fazer, o que ia acontecer, né? A gente não tinha ideia do tempo que estava rolando. Os professores nunca tiveram contato desse jeito. Os professores não sabiam, na verdade, como ministrar. Até foi bem complicado, né? A gente começou com 15 dias, eu dispensei esses 15 dias. Aí depois, quando eu vi que esses 15 dias iam se transformar em meses, aí a gente começou a transformar a aula online. Primeiro pegando aplicativos que não eram tão bons, até chegar no Google Sala de Aula, mas aí era o professor que não sabia, aí a gente teve que pagar já profissionais, né, que são especializados no Google for Education, nessa área aí, né, e aí tive que pagar mentoria e tudo mais, os professores dominaram, e quando tudo estava pronto, só tinha uma parte da galera que não estava conscientizada ainda, os pais dos alunos, né, que principalmente da escola particular a gente sofreu bastante com aquela mentalidade, o meu filho não vai para a escola, então eu não vou pagar toda a mensalidade. E a gente sabe que, embora
tenha sido a pandemia, a gente não podia reduzir o salário dos professores, né? Não podia deixar de pagar, eu tive que continuar pagando professor, continuar pagando aluguel, então foi difícil esse início. Inteirão, assim, Tudo não teve redução de nada, cara. Então tive que fazer mágica nesse tempo aí pra gente continuar. A sorte que a gente tem um cursinho com muitos alunos. Então a gente permaneceu no online ainda com 150 alunos ativos. Aí tu fala, professor, um número alto. A gente tinha 600 antes da pandemia, no presencial. Então foi uma quebra assim, foi realmente muito difícil. Mas, enfim, né? Conseguiu se manter. E o cursinho é conhecido por ter uma massa de gente dentro de uma sala, né? A gente é conhecido por ter uma massa, que acabou sendo pra gente um problema, né? A posteriori. Na pandemia? Foi, porque quando a gente, logo quando chegou lá, né? Quando o bandeiramento começou a mudar, houve a permissão, né? Pra gente voltar, né? Pro presencial. Só que aí todo mundo queria voltar, né? Independente de pandemia ou não, todo mundo queria voltar. As escolas particulares já tinham decretado que elas iam continuar no online até o final do ano, né? Aí eu falei, vou voltar pro presencial. Vou fazer o que eu posso. E aí, como a gente tava no presencial e a maioria tava no online, a galera começou a brotar lá no contextual, né? Inclusive de outras escolas, a galera que ainda tava no convênio, né? Ou que nos gerou um problema aí que foi parar na imprensa, né? Que foi quando a escola ela foi fechada, né, pela vigilância sanitária. Chegou a... Essa parte foi bem escroto assim esse momento. A gente sabe a visão dos repórteres, né, do que passou na televisão, do que chegou nos jornais e tal, mas sua visão, porque o senhor já teve um momento pra falar disso aí? Então... Rapaz, eu fiz um comentário, até coloquei lá o título do comentário Desabafo, só que... No Instagram, não foi? Foi no Instagram, e a gente percebe como o Castanhal gosta dessas questões, né? Porque a gente é seguido por 5.400 pessoas. Esse vídeo ele foi visualizado por 17 mil pessoas. Caraca. Então, como assim, né? Da onde é que surgiram essas outras pessoas, tudo isso né? Castanhal. Pois é doido, isso aí tem só no Jadelândia, pô. Então, cara, da onde é que surgiu tudo isso de gente, mano? Eu falei, meu Deus do céu. E aí o que aconteceu? Na hora que chegou lá a vigilância, né, eu percebi que foi uma coisa meio que... não da parte da vigilância sanitária, mas foi uma coisa armada por outras pessoas que fizeram denúncia, porque eu não acho que a vigilância ia chamar a imprensa, mas tinha alguém ali pra vir tudo de uma vez. Né? Vigilância, imprensa... Tá esperando um vacilo. Tava. E aí foi que a galera veio com tudo, já mostrando que a escola tava fechada, aula da aglomeração e tudo mais. E quando eu fui dar, eu fiquei muito puto com a imprensa mesmo, porque quando eu fui dar, eu falei, posso me retratar, eu posso falar o que aconteceu? Eu, não, você pode falar à vontade. Eu gravei 2 minutos de entrevista. Foi 15 segundos da minha fala, onde eu pedia desculpa, ou seja, ficou parecendo ali que realmente eu tava 100% errado ali, né? Então, não sei se eu tava 100% certo, mas com certeza 100% errado eu não tava. Você acha que teve um ataque, por exemplo, assim, uma denúncia que foi feita ao Alex Pacheco e não ao contextual? Eu acho que as pessoas não conseguem desvencilhar contextual de Alex Pacheco de contextual. Eu até conversava aqui, agora nos bastidores, que dos donos de escola, eu acredito que eu sou o mais ativo, né? Isso gera uma série de problemas, né? Uma série de problemas, porque eu ainda estou ali no campo de batalha. E o professor, ele é exposto a muitas situações, né? O professor, ele recebe uma rotulação que ele nem tem que levar. O professor é herói da educação, o professor não é um herói, pô. Né? Eu desconstruo essa ideia que o professor tem que ser herói. O professor é um ser humano como outro qualquer, pô. Só que às vezes, por exemplo, o professor não pode tomar uma cerveja. Eu sou um cara que bebo algumas vezes, né? Então já aconteceu de eu estar com uma latinha na mão, com uma long neck na mão, aí o pai do moleque me veio e falou, esse professor, pô, enchendo a cara, e o cara também tá tomando uma cerveja, pô. O professor tem vida também. Então o professor bebe também, né? Tem professor que fuma também, tem professor que vai pra festa também, o professor vai pro restaurante, mas as pessoas colocam como se fosse estivesse num pedestal, assim, que não pudesse cometer erro, e a gente comete. E aí, sobre essa questão da denúncia, teve sim. Eu acho que a gente foi denunciado por uma das escolas concorrentes, né? Porque a gente pegou muito aluno dos terceirões daquela galera, e acabou que o pai, naquela visão, o meu filho, eu vou pagar para a escola que meu filho está indo assistir aula presencial. Então teve pai que não pagou mensalidade de alguma escola para pagar para mim. E aí a galera começou a cair em cima. Bora fazer uma denúncia, e foi que aconteceu tudo aquilo.
Inclusive, você falou essa situação toda, né? Que teve uma denúncia, né? De alguém, assim, específico. E aí falaram que teve uma história de um drone que apareceu nesse período. Um Um drone. Mas é uma coisa meio... É assim, cara, quando eu abri o Contextual ele funcionava num espaço onde antes era o IASES, né? Sim. Então, era um espaço feito para salas pequenas, salas para 15 alunos. E as salas de colégio tem que comportar no mínimo 40, 50 alunos, por aí. Então, eu tive que ir derrubando parede, por aí vai. E para derrubar uma parede, você tem que tirar o peso dela, né? Tem que tirar o telhado, tem que ir desmontando tudo e apoiando ali, sustentando. Eu tô falando de um lado leigo. E aí, cara, teve uma escola que quando a gente abriu, ela perdeu um número considerável de alunos pra gente, né? E o dono dessa escola, mano, que ele teve a audácia de pegar e chamar 2 professores de física dessa escola que tinham um trabalho de robótica, sabiam como conduzir um drone, e aí eles passaram com o drone por cima da escola, que estava sem telhado realmente naquele tempo, que a gente estava reformando a escola, estava adaptando para o colégio, e aí ele chegou e mostrava para os pais, olha só, tá vendo só, é aqui que tu tá querendo tirar o teu filho para colocar aqui nessa escola que tem nem telhado e por aí vai. Enfim, eu acredito que foi esse mesmo cara, inclusive, aí que fez a denúncia. E só para adiantar, não é a escola que fica na Cônego Leitão, não, pô. Eu não acredito que tenha sido. Já falou? Vamos botar verdinho. Que não Galera, fazia tanto tempo que a gente não botava o pi, mano. Agora a gente vai ter que botar o pi, né? Porque a gente não sabe. Na minha opinião, não fez isso. Eu não enxergo como um concorrente desse jeito para chegar nesse nível. Na verdade, se eu tivesse que escolher um concorrente aqui para mim, eu permaneceria com o meu principal concorrente. Eu acho que é o cara mais digno aqui para disputar a concorrência com a gente. Caramba, que da hora. Queremos você aqui. Atenção! Acho que o próximo podcast, Semana né? que Agora vem, dividir aqui, né? Então, rolou isso aí, cara. E então o que aconteceu? Teve o Cesupa, teve um nosso que foi aprovado, que foi Sobreiro, e a gente passou na frente dessa escola que foi a o famosa cara. selfie no E Instagram. a gente tirou uma selfie e postou no Instagram. Denuncia agora. Atenção, pô. Então, Smurfs. rolou isso daí. Cara, Então Tá, rolou acho isso daí, né? Então rolou isso aí nessa escola que tem um perfil bem elitizado, né? De Castanhal, a gente percebe que é um perfil que é diferente do nosso, por exemplo. Perfil bem elitizado, mas uma escola que, na minha opinião, nos últimos anos não vem mostrando resultados. Na minha opinião, na verdade, as únicas 2 escolas que mostram resultados satisfatórios para Castanhal, que fazem Castanhal estar no mapa mesmo, é a gente e o concorrente que eu acabei de falar. Tirando as 2, as outras não fazem nem cócegas. Eles Caramba. são elitizados, né? Mas quem é elite Na verdade, o pai ele quer enxergar, na verdade, quem passa, né? A gente percebe que há um direcionamento, com todo o meu respeito às instituições particulares, né? Mas a gente sabe quanto é que vale uma aprovação em pública, né? Então a gente luta com unhas e dentes, a gente sabe que Castanhal fica atrás de Belém em alguns sentidos, né? Porque tem muita gente com poderio muito forte econômico lá, que investe 3, 4 mil reais em educação, e às vezes a gente faz um filho de trabalhador que Castanhal aprovar numa medicina, por exemplo. O próprio Sobreiro, eu fui buscar ele no dia que ele passou lá na casa dele, lá no APU, pô. Então, ele morando lá e tudo mais, um moleque humilde, um moleque que era bolsista conosco, conseguiu agora a aprovação em medicina na UEP, uma das maiores do estado. Então, pra mim, isso aí que vale a pena. O Contextual faz quanto tempo que tá em pé já de casa? Assim? Rapaz, incrivelmente, a gente só tem aí 3 anos e meio de Contando com o existência. Microlin já. Contando lá com o meu ano de existência na Caixa, né? Que eu comecei com um curso de redação, aí a gente evoluiu pra pré-ENEM até chegar no colégio. E eu queria saber, assim, qual foi o ponto da vida, assim, que o senhor pegou, assim, caramba, eu vou criar um colégio, alguma coisa tocou meu coração, nada, assim, né? você, professor. Cara, eu sempre quis abrir uma escola, só que lógico que não é uma coisa fácil, uma coisa muito difícil, Nossa, né? Tem muita burocracia. Então eu tava, na verdade, acho que a vida da gente ela é montada em vários momentos, né? Então, às vezes acontece uma coisa, às vezes, por exemplo, quando a gente é assaltado, por exemplo, estilo aquela cena do Benjamin Button, né? Aquele filme, Curioso Caso, tem se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse amarrado meu sapato, se eu não tivesse... É uma série de acontecimentos aí, uma Parece teoria que tá do caos, escrito, né? aí, efeito dominó, efeito borboleta. Então o que aconteceu? Em 2017 eu vivi talvez o ano mais saudável que eu tive na minha carreira. Eu cheguei aqui em Castanhal em 2016, trabalhava
meu próprio concorrente aí no Leite, né, no vestibulares, atuei lá. Em 2017, trabalhei muito bem, tanto que em 2017 Castanhal teve uma nota 1000, né, que foi a do Vinícius Monteiro Barbalho, né, que foi meu aluno na turma de terceiro ano. Só que aí não deu certo, né, e a escola decidiu por me desligar. E aí quando a escola me desligou, eu ainda estava com a fama, né? Talvez a escola não me divulgou como professor nota 1000, mas os alunos sabiam quem tinha um dos professores que tinha treinado o Vinícius, porque ele também fazia o curso da Eliane. E aí eu usei essa famazinha para expandir meu curso de redação. E aí quando eu vi que na minha revisão, né, deu mais de 300 pessoas para um curso de redação, eu falei, tem espaço para fazer um pré-ENEM. E aí quando eu vi que o pré-ENEM deu certo, eu falei, por que não abrir uma escola? Estourei. Então eu falei, eu acho que a gente tem que aproveitar os momentos positivos que estão vindo na vida da gente, né? Eu poder ir alavancando. As oportunidades, né, mano? Posso dizer que o Pacheco foi o único professor que fez eu ir sexta-feira pra aula só pra me assistir. De novo, Caramba. Ele foi o único professor que conseguiu fazer isso. Pra te ver aí, né? Não, porque realmente o colégio não é só um ambiente pro cara falar, caraca, eu tenho que estar aqui porque eu tenho que estudar tal e tal. Porque geralmente isso não gera conforto na pessoa, né? Uhum. E a gente vê que o contexto é diferente nessa pegada aí, né? O Contexto é uma escola ainda engatinhando, né? A gente ainda tá aprendendo muita coisa com quem tá crescendo. Tem como liderança eu, que sou um cara que acredita que sou diferente também, então a gente é julgado por muita coisa, por adotar um perfil diferente das outras escolas, mas o aluno gosta de estar lá dentro, né? O aluno gosta daquilo. Então a gente acaba fazendo o que o aluno gosta de participar, e o cara acaba fechando. O cara acaba fechando com a gente, né? Os caras começam a comprar a nossa causa, essa é a verdade. Com certeza. O Contextual, ele teve o ápice esses últimos anos, né? Como você falou, nesses últimos 3 anos, né? Uhum. O senhor sentiu que, tipo, além dos donos de colégio, outras pessoas tentaram achar alguma coisa pra, de certa forma, derrubar... Não derrubar uma palavra forte, né? Mas é isso mesmo, né? Sujar o nome do colégio, assim, tanto de dentro quanto outras pessoas de fora. Nem relacionado a donos de colégio de Castanhal. Pois é. Castanhal tem esse pequeno problema. É uma cidade que eu moro hoje em dia. Eu moro aqui, amo essa cidade, amei desde quando eu cheguei aqui em 2016. Mas a gente ainda tem esse problema onde tem muitas pessoas que buscam viver a vida das outras e não vivem a sua vida, né? Então, a gente vê ainda muita fofoquinha, a gente ainda vê as pessoas disseminando discurso de ódio, inclusive nas redes sociais, né? As pessoas fazendo questão de estar compartilhando, de estar comentando, de estar falando o que não sabe, o que, eu ouvi alguém falar, eu vou falar também, eu quero ver o circo pegar fogo. A gente ainda vê muito desse tipo de perfil aqui na cidade. Uma atitude que eu espero que um dia ela finde, né? A gente sabe que a gente vive nessa era das fake news e por aí vai. Isso pode destruir com a imagem de uma pessoa, de uma escola. E eu percebo que muitas pessoas são atacadas aqui na cidade. E eu, como sou uma pessoa que me coloco em evidência, né? Eu também não sou diferente. Sofro muitos ataques, assim, de forma particular. Né? Particular e coletiva. Porque eu não falo do contextual, me coloco na frente, né? O contextual é como se fosse meu filho hoje em dia. Eu falo pra todo mundo que eu tenho um filho. Não tem filho? Tem um, pô. O nome dele é Contextual. Então, falou do meu filho, falou de mim. A gente tava comentando sobre essas paradas de rede social, página de fofoca e tal. Aí ele acabou de dar a resposta aqui, porque ele é a única pessoa que dá a cara a tapa, né? Não a única, mas é a principal, né? Que dá a cara a tapa pelo Contextual. E eu queria que, tipo assim, a galera inteira tá procurando, assim, saber porquê dos boatos sobre a página de fofoca. E eu queria saber o que ele tem a dizer, né? Cara, é assim, né? Eu acredito no seguinte, inclusive eu quero desconstruir isso. A gente sofre muitos ataques, por exemplo, no dia da nota 1000, vamos colocar a nota 1000 aí. No dia da nota 1000, que a gente pegou a nota 1000, a gente pegou um resultado extraordinário. Foram só 28 pessoas no Brasil que comemoraram a mesma coisa que a Isabela comemorou. Até nesse dia, a gente sofreu cancelamento, pô. Como pode a gente colocar Castanhal no mapa do Brasil acadêmico, mostrando que a gente conseguiu uma nota 1000 e ainda ser crucificado por isso? Por quê? Porque a galera tava falando que olha só, a Isabela nem aparece. Esse Pacheco, ele quer só ele aparecer e não sei o quê. E na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade a gente tinha uma foto da Isabela, era uma menina super na dela, não é uma garota que se importa em estar aparecendo em mídia. Eu falei, Bela, posso usar essa foto ou tu queres tirar outra? Ela, não, Alex, dá uma segurada aí que eu vou
que eu vou chegar aí, eu quero outra foto, eu quero tirar uma foto na hora. Então até mesmo nisso, a galera queria dar pitaco, comentou no Twitter e por aí vai. Ah, a Isabela não recebeu o reconhecimento. Pô, mano, eu tirei 20 mil dos meus cofres pra dar pra Isabela. Isso não é reconhecimento, pô? Quem é a escola que pega e premia o aluno dessa forma, né? Então... Querendo um incentivo também. É um incentivo, né? Inclusive para os alunos que vão estar no outro ano, né? Mas mesmo assim a gente recebeu alfinetadas e por aí vai. O Contextual é um time de professores que tem um perfil de professor jovem. Isso também impacta muita gente, porque as pessoas estão habituadas àquele tipo de professor que é aquele professor almofadinha, com mais tradicional, mais tradicional. E a nossa equipe é uma equipe jovem. Mas eu já ouvi esse professor, isso dá aula, professor tatuado, e a gente quase tem um professor que tem tatuagem no Contextual, né? Então a galera fica estranhando um pouco. Caraca, esses estigmas, né? A galera estranha um pouco esse tipo de situação ainda aí, né? Mas a gente, quando eu soube dessas páginas, né, que eu vi, né? Lógico que não foi só o meu nome que apareceu lá, apareceu vários outros nomes. Eu busquei ignorar, né? Até porque eu sei que 90% das coisas que estavam ali não condizem com a verdade, né? Eram pessoas que... Muita gente me mandou mensagens de apoio. Professor, ninguém joga pedra em árvores que não dá fruto, ou tipo de citações desse tipo. Eu falei, isso é verdade, né? A gente está em evidência e a gente tem que aturar. A gente tem no Brasil, talvez, um exemplo de uma pessoa que tem talento, que é reconhecida mundialmente, mas não é reconhecida no seu próprio país, que é o Neymar, né? Com certeza. Então, hoje em dia, a gente vê, por exemplo, o Neymar, por exemplo, o que aconteceu com ele ontem, mas é o que a gente enfrenta, pô. O Contextual se destaca. Recado. O Contextual se destaca. Nossa, dá um recado. Você que tava torcendo pra Argentina e disse... Ai, Messi, o quê? Vai tomar... Mais um pi. Não, isso aí pode, né? Isso aí pode. Então a galera acaba não valorizando o que é, o que é seu, né? E Castanhal, graças a Deus, vem de dar valor nas coisas de fora, mas o que é da cidade, geralmente o pessoal repudia, não dá valor. Já é o terceiro podcast que a gente fala disso. Mano, porque é o que acontece, pô. A maior realidade de Castanhal é essa. A galera gosta de dar moral pras coisas de fora, sendo que tem coisa aqui também, só que o pessoal não dá valor. Não, mas eu entendo, tem pouca coisa aqui, de verdade. Tem pouca pessoa... Não, é sério, tem poucas pessoas que isso pode ser o resultado que as pessoas não apoiam, aí as pessoas param de produzir, entendeu? Porque não apoiam. Refutado aqui, ó. Caraca, você tem um ponto. Você é um empresário. Né? Como sempre. Pode ser. Falar em empresário, pô. A gente tá aqui de frente com o intitulado, por muitas pessoas, dono de Castanhal, né? Rapaz. Realmente, né? O empresário, mas tipo, de onde surgiu esse título? Cara, não surgiu de ser empresário. Te garanto isso, né? Acho que em 2019 tava começando o cursinho. Eu até cheguei a comentar isso no podcast dos meninos ontem, né? Que eu tava na gravação também lá. Sabe o pessoal do Pode Passar aí, viu? A galera do Pode Passar, a galera perguntou. E aí, Alex, na verdade surgiu, cara, porque assim, tinha um professor aqui, tem professor, né? Professor, pô. E nesse tempo eu tava nesse tempo eu tava casado com uma moça e tudo mais, né? E aí o que aconteceu, pô? O cara pegou e curtiu lá umas fotos dela, principalmente aquelas fotos que tava só ela de biquíni. Aí, pô, mano, a gente sabe qual é o código da internet, né? A galera tu vai lá com as 3 fotos da pessoa seguida, se a pessoa te quiser, ela vai curtir de volta, né? A gente sabe os códigos das redes sociais. O que aconteceu foi que ela me mostrou, acho que o erro dela também foi ter me mostrado aquilo, sabe, que eu tava bêbado nesse dia, o Remo tinha vencido, né, mano? Tinha ganhado no repá, tava tudo dando certo. Tava tudo certo. Eu tava felizão, propício. 8 horas, eu tava quase dobrando, já tava quase caindo, ela mostrou. E esse bicho, mano, ele tinha pegado uma doença, sabe? Um tempo antes ia ficar doente. Até surgiu um boato e um fake news que eu tô te falando, pô. Até surgiu um fake news que ele tinha morrido, pô. Aí a galera comentou, né? Sabe quando a galera morre, né? A galera continua colocar também, aquela mensagem, né? Tipo, né? Reza... torce daí de cima pela gente, reza daí de cima, olhar daí de cima, né? Ainda não caiu a ficha. Muita gente postou isso aí, pô, o cara tava vivo ainda, mano. Então o que aconteceu? Ele se livrou da morte. Mas tava lá. Né, Porra, caraca. Ele venceu a morte, cara, né? Aí curtiu. Que bom, né, mano? Engraçado. E aí quando ela me mostrou isso, foi uma parte engraçada porque eu comentei. Eu mandei lá. Como assim, mano? Morto não curte. Usando da notícia da falsa morte dele e tal. E aí ele estranhou, né? Tipo, mano, né? Que a menina não fala mano, né? Aí,
quem é que tá falando e tudo mais. Aí, tipo, no auge da minha loucura, do meu delírio, do alcoolismo ali, Remo ganhou, né? Aí eu falei, cara, quem tá falando aqui é o dono da cidade onde tu mora, mano. Aí eu falei, eu gosto de cuspir pau de mulher dos outros, seu otário. Então foi o seguinte, amanhã eu vou te esperar lá no segundo andar da Caixa Econômica, 7h30 da manhã, se tu for me, tu aparece lá. Mano, mentira. Não contente com essa maluquice que eu fiz, eu bati print disso e coloquei no meu status, né? Meu status, ele bate 1000 visualizações, assim, por conta. E aí a galera jogou muito. disseminou e tal. E aí a galera pegou e virou meme isso no outro dia, né? Tem aquele memezinho daquele, licença, né? Eu posso... Aquele, mais uma coisa, a galera colocou, licença, né? Posso ser o dono da sua cidade? Aí coloca a minha cabeça lá no bonequinho e por aí vai. Estourou. E daí que foi essa posição do dono da cidade, que eu nunca mais consegui me desvencilhar disso. Mas é Acabei um ótimo aceitando, marketing. acabei Alex aceitando. Pacheco, Google, dono de Castanhal. Porra, é um ótimo marketing pra tudo. Caraca, né? É, verdade. mas foi daí que veio e tal, né? Foi uma coisa bacana da cidade, né? certeza. Rola E- isso. E tipo assim, Mas o senhor foi lá pra brigar mesmo? Rapaz, 7h25 tava eu e o Zeca lá, mano. Que ressaca, Cara, ele o famoso Zeca tava- Zeca de lá. Aí nesse tempo eu tava com gastrite, tava pesando 30 quilos, né? Ele Mas também, tava lá. Ele pesa 32,5, né, mano? Então, mais ou menos, ia ser uma briga no mesmo peso. Hoje em dia não, hoje em dia eu acho que eu ganhava essa briga tranquila aí, que eu tô pesando mais. Também, mano. É, pesando 78, Mas, acho que hoje eu essa quebrava ele hoje. Ainda bem que não foi no tempo da Covid, senão ele não tinha resistido, né, mano? Falando de corpo, tipo, entra numa história aí, mano, que eu acho que essa história é impressionante. Do Guerra é Guerra. Meu Deus, eu Sem tô... citar nome, se só quiser, só se tu queria ser amigo. Pô, né? não, Nossa. beleza. Não, ele não se importa, não precisa. A história do Guerra é Guerra aí é uma história que a gente conta lá no Contextual. Lá no Contextual tem um professor bonito pra caramba. O moleque é um modelo aí, que é o Ciro. Moleque atlético, lutador de De Kung verdade, Fu. ele tá zoando. Não, o É, cara é verdade. bonito mesmo, 2 metros de altura, bonito pra caramba, olho verde. Inclusive, esse desgraçado uma vez fez eu passar uma vergonha, pô. Que a gente trabalhava em Mosqueiro, foi passar o final de ano lá em Mosqueiro, pô. Aí, seguinte, falei, pô, Ciro, bora pra Mosqueiro? Ele, bora rasgar, mano. É tanta gente que vai pra Mosqueiro no final de semana, no final do ano, que o ônibus não para mais, mano. Ele enche no terminal e vai direto até Mosqueiro, porque já é muito trânsito. Sim. Só que eu tinha comprado a passagem dele, pô. Eu falei, cobrador, tô com uma passagem aqui, pai. Então vai ter que parar pro meu amigo. Eu falei, Ciro, tu vai subir onde? Mano, na BR, no lado do colégio não sei o quê. Eu falei, que porra desse colégio é, mano? Aí eu não sabia onde ele tava. Eu falei, mano, tu tá onde? Tô na BR, mano, tô na BR. Aí eu falei, mano, eu olhei, tem um cara aqui. Falei, para aqui, deve ser meu amigo. Aí eu olhar, porra, não é. É teu amigo? Eu falei, não é. Aí parou de novo, é teu amigo? Não é. Aí a galera puta no ônibus, só eu parando o ônibus. Caramba. Aí teve uma hora que o motorista parou o carro. Porra, como é esse teu amigo, mano? Aí eu falei, porra, ele é alto, forte, tem olho verde. Aí a galera, eu acho que esse moleque é fresco. Eu falei, não, pô, é assim mesmo, pô. E eu tava ficando com uma menina lá de Mosqueiro, o nome dela é Selena, mano. Caralho, o cara Esse expôs nome mesmo. bonitão, mano. Foda-se. Esse nome Meninas de bonitão, Mosqueiro. mano. Selena Aragão. Acho que tem mano. poucas Entendeu o nome e sobrenome. Tem poucas Pode celeras. seguir lá no Instagram, mano, que ela vai achar. Esse melhor de seguir no Instagram não dá aberto. certo, não. Mano, eu tava com ela e tal, menina bonitona, né, moleque? Aí eu falei, pô, bora ficar aqui de boa. Aí, olha, deixa eu perguntar um amigo meu aqui, o Ciro. Ela, o Ciro, eu ouvi falar do Ciro, cara. E o Ciro sem camisa, moleque, quando é forte, não sabe dar com camisa, né? Aí eu falei, moleque, Ciro com camisa. Aí eu falei, vou comprar uma cerveja aqui pra gente. Quando eu voltei, a menina já tava pendurada no bíceps do Ciro já. Pra lá e pra cá. Falei, que porra é essa? Era Ciro pra cá, Ciro pra lá, Ciro pra cá, Ciro pra lá. Aí o Ciro, eu falei, Ciro, mano, é tua vez de comprar cerveja lá. Aí ele foi, eu falei, porra, é agora. O cara tem um corpo, mas eu tenho uma mente, né, moleque? Não é que eu cheguei aqui, né? Eu falei, pô, eu vou usar o que eu tenho, né? Vamos Vou lutar, ter que né? usar Vamos o que lutar, eu vamos à tenho. luta. Aí ela chegou comigo e falou, Pacheco, o Ciro é muito bacana. Eu falei, realmente. O Ciro só tem um problema, né? Ah, ela falou, problema? Que problema que ele tem? Sabe que o Ciro tem AIDS, né? Aí, Nossa, é mentira que tu aí soltou ela, essa. ele tem AIDS. Eu falei, tem AIDS, pô. Não sabia? Gente, Tem. entre aspas, tá? E aí não tem. Ele não tem, pelo amor de Deus. O cara inventou que o cara tinha AIDS só pra... Mano, quando ele voltou, ela não queria mais chegar pro estigmas associados dos Estigmas portadores do associados vírus ao HIV. O tema que eu trabalho em sala na redação. Que ela não queria mais tocar nele. Tu vê como rola um estigma aí com a galera portadora do Galera vírus da HIV. redação aí, ó, um enfoque pra É. vocês de preconceito. Exatamente, preconceito, marginalização. Ela chegou longe. E detalhe, por que esse porra do Guerra é Guerra? Porque antes de eu fazer isso, eu chamei e falei com ele na moral. Falei, porra, mano, a mina tá comigo, porra. A mina tá comigo, deixa separada pra mim, pô. Pode arranjar outra aí.
Ele falou, mano, faz o seguinte. Ele era bonitão. Ele é bonitão ali, faz o teu jogo que eu faço o meu, que guerra é guerra. Eu falei, filho da puta. Guerra é guerra Vai então, ver, né, mano? então. Aí foi que eu inventei. E aí ele, no outro dia ele veio, mano, aquela menina lá depois nem queria mais chegar perto de mim, eu não aguentei, comecei a achar graça. Falei, porra, mano, foi mal, mano. Eu falei pra ela que tu tinha AIDS. Caramba! Porra, mano, por que tu fez isso comigo, bro? Eu falei, mano, guerra é guerra, porra. Te pode ver isso, então. Ficou nessa porra do guerra é guerra. E até hoje a galera... Até hoje a galera... Vale tudo, né, mano? Venci essa vale missão tudo, aí. tá? Essa batalha foi vencida aí, né? E depois pra ele se explicar aí, não tenho AIDS não. E ela pra acreditar? Pois Vai. é. Tu quer o teste? Tu quer o teste? Bora arriscar, mano. Os caras são... Vou não, moleque. Então foi uma onda que rolou aí. Até a galera leva isso pra sala aí. É doido, né, mano? Eu acho demais que essa história não é sensacional. Voltando aos assuntos. Professor com AIDS. Peraí. É, Pô, já foi do professor. ressurreição, né? Tem muita coisa, tem muito corte bom aí, né, pô? Ressurreição, agora que eu entendi. Não, porque o professor, ele... Eu acho que pra vocês, donos de colégio, o principal objetivo, não querendo... Não é a aprovação em si, mas, tipo, ter uma nota 1000 no colégio é muito importante, né? E é a primeira do senhor no contextual? Do contextual né? Juntando aí a do Vinícius pelo Leite, foi a segunda. Foi a segunda em 4 anos, né? Que é um número... professor, né? Como professor. Então, a segunda em 4 anos. E a gente tá batalhando, agora a gente já sabe o caminho, né? Fica mais fácil. Conhece bem a prova. E esse é o trabalho que vocês fazem, o acompanhamento todo pra chegar na nota 1000. A gente tem um trabalho bem assíduo, né? A gente sabe que a redação é muito importante. Então, o aluno, quando ele vai bem na redação, ele se sente mais confiante com relação ao resto da prova. Por exemplo, eu busco muito preparar o aluno em 2 matérias, que é a redação e a matemática, porque a gente sabe que são as 2 matérias que têm um peso diferenciado, é aquilo que acaba por fortalecer o aluno, fortalecer o TRI dele, e é o caminho. Já chegou, né? No 1000, vocês conseguiram. Com toda a equipe, a Isabela se consagrou com 1000, vocês. É muito importante essa marca pro colégio também, né? Querendo ou não, levanta o nome... Porque relativamente, a Castelão é uma cidade pequena, mesmo sendo um polo. A maioria das entregas passam por aqui. É uma cidade pequena que a gente, quando vê uma lista, fica impressionado de ver um colégio assim. Fica, né? Porque... A gente espera uma equipe da vida. Uma equipe... Por exemplo, a outra aluna que ela pegou o 1000, o nome dela era Sofia Lorizona, né? Outra do Pará, né? Era uma aluna que gastava por... Pô, se percebe na entrevista que ela deu, aparece um MacBook na casa dela, pô. Ou seja, quantas pessoas de Castanhal tem um MacBook em casa, né? Tem um escritório bem montado, ou seja, era uma aluna que tinha muitos recursos financeiros. Então, lógico, não tô tirando o mérito da garota, mas, pô, ajuda bastante. Então... A estrutura, né? A estrutura em si, né? É mais fácil de falar com um aluno sobre repertório sociocultural quando ele viaja pra Itália, né, pô? Com certeza, quando ele viaja pra Europa. Que pensamento. Então, esse tipo... A gente trabalha com alunos que não tem essa mesma dimensão das coisas. O aluno de lá, geralmente, ele tem por vivência, o repertório sociocultural. Ele já foi em museus, ele já conhece obras de arte por conta disso. Ele viveu aquilo. Aí, né, é difícil. Muito complicada a situação, Não, né, pô, mano? imagina. Diferença social, assim. O E eu que só fui no ensino Jaderlândia. brasileiro ele tem essa dificuldade com a parada da estrutura, né? Acho que a maioria das pessoas no Brasil não tem a estrutura certa pro ensino e tal. Pessoas com baixa renda ou até de colégio público, o senhor dá uma bolsa? Sim, a gente dá um incentivo, com certeza, dá desconto. A galera que é de outra cidade no contextual, por exemplo, paga outro valor. Não paga o mesmo valor do pessoal de Castanhal. Porque a gente sabe que essas pessoas, às vezes, elas pagam mais no transporte do que na própria mensalidade. Pô. Por exemplo, o pessoal de Santa Maria paga R$380 na van. Isso é 2 vezes mais do que a mensalidade que a gente cobra no cursinho, por exemplo. Então, acaba sendo um incentivo, porque a gente sabe que os pais com certeza devem fazer um senhor esforço, né, para poder... Como você Eu tô disse, né, com... dar um incentivo. Com certeza. Eu tô com uma meta agora para esse ano, que é ficar no mínimo entre os 5 primeiros colocados da UFPA. Eu tô com isso, com essa meta. Ou seja, não só aprovar, mas colocar o Castanhal, principalmente, não falo nem por contextual, apenas colocar Castanhal entre as 5 primeiras colocações, né, para mostrar mesmo para essas escolas elitizadas de Belém que existe educação de qualidade, que existe algo fora daquele circuito ali. Então eu tô com esse objetivo. Eu tô muito confiante, por sinal, tô trabalhando muito pra isso. De Castanhal que vai pra Belém estudar, né? Sendo que... Na verdade, a galera que tem poder aquisitivo aqui em Castanhal, incrivelmente, vai embora pra Belém, né? Eu, inclusive, quando eu criei o contextual, eu criei
com essa finalidade, para ser uma opção de qualidade, com uma boa equipe de professores, né, para o aluno não sentir dificuldade, não sentir necessidade de ir embora. Mas muita gente ainda prefere ir embora também por estado. Já teve uma situação, assim, engraçada na sala de aula, assim, que o senhor passou, assim, porque... Constrangedora. Pois é, porque essa parada aí de ser professor, tu conhece muita gente, querendo ou não, né? Tu passa por muita situação, porque tu trabalha com pessoa, né? Uma das cenas mais embaraçosas que eu já passei, porque eu sempre trabalhei em muitas escolas de viés religioso. Uma delas que eu trabalhei foi o Nossa Senhora de Fátima. Então, olha só o nome da escola, tu já tira por aí, né? Amém. Nossa Senhora de Fátima. Então, o que aconteceu? A escola super católica e por aí vai, por aí menos. Só que a gente tem que trabalhar mesmo nessas escolas com esse perfil, temas que é de cunho social. Tanto para abrir a mente do aluno, quanto porque pode cair no próprio Enem. E eu trabalhei um tema que falava sobre a questão dos homoafetivos no Brasil, sobre a questão da homofobia, né, da LGBTfobia e por aí vai. Só que a gente tem todo um tato para falar desse tipo de assunto, para usar os melhores termos, os termos técnicos. Só que o aluno, muitas vezes, ele é doido. Então, tipo, eu passei isso aí no primeiro ano também, a discussão. Aí eu tava descendo pro intervalo, conversando com a diretora da escola. Aí o moleque, Pacheco, eu... Fala, filho, o que você quer? Pacheco, quando é que é pra entregar a redação dos viados? Nossa, e na frente da diretora. Na frente da diretora. Então, o que a diretora tava pensando? Olha, o que esse professor tá ensinando pra esse aluno? Ou seja, ficou parecendo que eu que ensinei o moleque a falar daquele jeito, a se expressar daquele jeito, e eu nunca, em nenhum momento, expressei. Então, a gente pega muito saia justa, geralmente, nessas situações, né? Caramba, se a gente, como aluno, já pega essas situações assim, já viu. Eu só sei que teve... Nossa, a melhor época do colégio, assim, era dos passeios, assim. O senhor costuma, tipo, interagir com os alunos, assim, esse negócio de passeio? Agora não, porque a gente tá em pandemia, né? Mas eu vejo que teve a festa lá do Contextual, a quadrilha maluca e tal. E eu acho muito importante, sabe, essas paradas, assim. Cara, como eu falei, eu acho que as escolas... Os alunos precisam de uma liderança. No dia da quadrilha maluca lá, os meninos... precisavam de alguém pra puxar ali. Eu falei, não me importei. Eu falei, vou pegar, coloquei roupa de mulher mesmo, preparei uma fantasia bem ornamentada, eu coloquei uma asa ali de uma malévola, né? Coloquei, falei, vamos dançar mesmo. Então, puxo os alunos mesmo, a escola tem que participar mesmo. E eu gosto muito dessa interação, eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que a minha escola ela se diferencia por isso, porque ela é uma democracia. Então, se o aluno acha que uma coisa não tá errada, eu deixo ele esse espaço de se comunicar. A gente tem representantes de sala que estão lá. O Zezé, por exemplo, é um deles, representante de sala de uma das minhas salas de convênio, né, da Sala Zeus. Então, esses dias mesmo rolou do meu outro convênio, chegar, professor, quero o senhor e meu coordenador lá na minha sala, a gente vai esperar vocês lá, a gente nem vai ser pro intervalo. E a gente chegou lá, os moleques tinham 15 reclamações. Falei, beleza, me dá essa lista aí. Eu fui e tô eliminando uma reclamação por vez. Ou seja, nenhuma escola é perfeita. Mas se a escola se fecha e não escuta com o aluno, né, a escola vai continuar errando. Também, tipo, de hierarquia. Falar, que o aluno vai se meter no meu trabalho aqui já, né? Só que o aluno é aquele cara que ele tá ali, né, todo dia, né? O professor, ele, às vezes, tá uma vez na semana, ele acaba não sentindo os problemas da escola. O aluno, ele sente. Então, ele vê, ele sabe... É igual quando a gente ignora o torcedor. O torcedor ele não sabe de tudo no futebol, né? Mas às vezes tem torcedor que tá chegando melhor do que o técnico, pô. Então às vezes acontece a mesma coisa com o aluno. Ontem. Pra quem não sabe, a gente tá gravando domingo, o final da Eurocopa acontecendo, não sabe quem ganhou. Eu tô vendo pelo espelho aqui, tá rolando ali, mano. Tá mesmo? É você, mano. Cara... Mano, eu acho muito importante essa interação, assim, mas tem muita gente que confunde, sabe? Tipo assim, como se eu se vestiu de mulher lá, e tem muita gente que tira um pouco da moral, sabe? O professor tem que ser aquele cara sério, o diretor tem que ser aquele cara sério. É porque é um estigma, isso, a gente já falou. Esse ponto ele tem que ser, eu acredito que tem que ser quebrado, né? A escola tem que parar de construir essas barreiras, esses muros, e por aí vai. Lógico, manter uma linha de respeito, que respeito é importante, né? Tem que saber separar as coisas, mas ainda assim não deixar o aluno distante ao ponto de a gente não conseguir. Permitir aquilo também. Isso, era aquele momento, e foi um momento bacana, foi um momento junino legal, foi uma festa saudável, acho que foi a festa mais saudável que a gente já fez lá, né? Lá no Contextual, que geralmente as nossas festas de vestibular... na primeira festa que eu fiz no Contextual, eu impressionei, que foi a minha festa de revisão, no primeiro ano do meu cursinho, que eu tossi de cara na primeira festa de DJ Lohan.
Então, eu lembro dessa o Lohan ainda não era tão acessível, nem estourado, não era tão acessível. Pra você ter uma ideia, ele tava pela primeira vez em Castanhal. Ele tinha tocado um dia antes numa sede aqui em Castanhal, e a gente já pegou, ou seja, um dos primeiros lugares que o Lohan tocou, o segundo lugar que o Lohan tocou aqui em Castanhal, foi no Contextual. E eu pedi, pro Lohan tocar meia hora. Eu paguei pra ele o cachê. Falei, não, cara, sei que tem ocupado, mas toca pelo menos meia hora lá, pra gente. Cara, ele gostou tanto da galera, do público, que a galera interage pra porra aqui na festa, vai embora em doida. Fala. E aí, mano, quando eu vi 2h30 de festa, e ele não parava de tocar, aí eu já tava pedindo pra ele parar. Eu falei, mano, tá bom, porque tinha caído esse dia. Foi um sábado antes do Enem. E sábado antes do Enem tinha sido dia 2, dia de finados. Ou seja, dia de final a gente tava fazendo rock doido lá aqui em Castanhal. A cidade toda no luto. É porque depois do rock tu fica morto. Pois é. O problema é que morto no cochê, sacanagem. Você foi fora. Agora que entendi, mano, a gente tem que parar com isso, cara. Para, né, mano? Para. Olha, se o cara morre hoje, a gente vai ficar sentindo mal depois, né? Caralho, quando eu soube quem é, assim, minha mente explodiu, mano. A gente falou ninguém aqui, mano. Eu não falei de ninguém. Tô falando de quem? Falando É do filme. verdade. Só quem viveu sabe. Quem viveu sabe, né? Só quem me conhece sabe. Quer falar alguma coisa, Thales? Tá guardado aí? Deixa pra lá. Não quero falar nada. O problema é que se eu falar alguma coisa, ele tem muito conhecimento pra me processar. É verdade. O cara, ele é advogado. Porra, tá. Tentaram processar a gente. Se a gente falar mal de alguém aqui, dá processo mesmo? Rapaz, eu acredito que não, né? Até porque a maioria Não teve nome, pô. O cara chegar e meter processo é um cara que não tem o que fazer da vida, né? O cara ficar ameaçando os outros de... Caralho. Né? O cara tem que trabalhar. O cara tem que trabalhar e mostrar pra que ele veio no mundo, né? Seja independente do que ele escolher. O cara ficar falando, ficar se exportando. Todo mundo vai ter uma opinião. Todo mundo tá na Berlim, eu acredito, hoje em dia, né? Então, o cara ficar se portando com alguma coisa. Assim como pode vir outra pessoa aqui e tocar meu nome, por exemplo. Falar do Pacheco, falar isso, vai ter uma volta e tudo mais. E aí eu vou chegar aqui, vou processar o programa, vou processar o Thales, vou processar o Zezé. Não existe mais isso aí, não. Acho que loucura isso daí. O chefe de turma tá bom lá, mano? Tá comandando de boa? Tá indo bem. Caraca, a gente... Não falar nada. Ele estuda. O senhor tem uma jornada sem entregar a idade, claro. Uhum. Com o apelido dele lá dentro. Como é? Só botar o pi. Sua jornada faz quanto tempo já que você tá nessa caminhada aí do ensino? Rapaz, eu dou aula desde os 17 anos. Desde os 17. Dou aula desde os 17. Eu entrei na universidade e antes de eu entrar na universidade... Você passou de primeira? Passei de primeira, passei no meu convênio. Foi pra letras mesmo? Fui pra letras, português. E aí... Meu professor me chamou pra estagiar com ele. Meu professor do terceiro ano. Professor Penha, Marcelo Penha. E aí eu comecei a estagiar com ele... E daí eu comecei a pegar, né, os macetes, por aí vai. O Penha é um cara muito articulado em sala de aula, um cara que tem muito domínio de classe. E no início eu comecei a copiar um pouco do estilo dele de dar aula, né? Mas depois eu fui adquirindo meu estilo próprio. Mas foi um cara que me ensinou muita coisa mesmo. Principalmente Só que lógico, foi um cara que me ensinou muita coisa eu aprendi mesmo na marra. Né? Porque quando eu entrei, moleque, 17 anos, não tinha nem barba ainda, eu falei, vou demorar. Ele, não te preocupa que tu vai demorar a entrar em sala, eu vou te preparar, vou te ensinar. Fica esperando tudo isso nunca aconteceu, pô. Passou 2 semanas, ele me ligou. Fala, meu filho, fala, Penha. Ele, meu filho, te prepara porque tu vai entrar em sala. Eu falei, caralho, como assim, mano? Aí eu olhei, fui lá na sala, olhei 60 pessoas. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, com o que eu vou entrar? Eu falei, o que eu vou falar? Cara, eu tava morrendo de medo. Eu andei pro quadro, acho que eu demorei meia hora pra chegar no quadro. Escrevi o meu nome, cada letra 10 minutos, porque eu não queria virar pra falar pras pessoas. Mas depois que eu comecei a falar, aí não parei mais. Assim, querendo ou não, a vida te molda, né? Com certeza. Hoje, por exemplo, eu já até gosto de públicos altos, já não gosto de uma sala vazia, não. Gosto de sala lotada. A gente já não treme mais tanto na base. A gente não treme mais na base. Não, a gente, tipo assim, eu acho que todo mundo tem que aprender a se apresentar no público, sabe? Por exemplo, assim, antes da gente criar, a gente tinha vergonha, assim, um pouco sobre o que as pessoas vão falar e tal. Mas a real é que, tipo assim, todo mundo sempre vai falar alguma coisa, entendeu? É melhor a gente aparecer
de uma forma boa, como a gente tá fazendo, do que de uma forma ruim. Na verdade, o que eu acho é o seguinte, né? Lógico que as páginas podem alegar, mas não é a gente que faz o comentário, não é a gente que manda as perguntas. Beleza, não é você que tá fazendo isso, mas eu acredito, a partir do momento que você expõe, né, um ponto, né? A gente tá aqui, a gente tá na brincadeira, a gente não tá denegrindo ninguém, né? Pelo contrário, eu até fiz propaganda gratuita aqui pro meu principal adversário, pô. Então, nada garante que eu não vou botar o pi, mas ok. Então, todo mundo sabe quem mas é. aí, galera, se vocês quiserem um curso fera de férias mesmo, com melhores professores, assim, bem qualificados, física ali com o Renanzinho, né? Certo, filosofia com o Ivan. E o melhor de Castanhal, né, mano? O melhor professor de redação de Castanhal atualmente. Vamos lá, né? Aí, né, moleque? Você quer um curso de férias bom mesmo? Vai no Contextual, vai lá no Instagram, pô. Vai estar aparecendo na tela aí, mano. É bom. Tem Depois que fez... os melhores, pô. Depois que fez o comercial, tá assim, né? Quer se aparecer? É isso! Tu que fez comercial, foi da escola, apareceu lá, falou bonito. Continuando aquela parada da jornada do senhor como professor, né? O senhor falou que já entrou em sala de 17 anos, muito novo. E nessa caminhada toda, você já passou por problemas com coordenação, assim, tipo, de salário? Ou, tipo, se eu tentar fazer alguma coisa, algum projeto e ela meio que bater em cima e falar não? Sim. Eu sempre tive problemas com coordenação, porque muitas coordenações ainda não entendem, de fato, que a prova mudou, que o vestibular mudou. Teve gente que ficou engessada no passado. Ou seja, não entende que a prova do Enem é uma prova diferente. Quando o Enem chegou, gente, no vestibular, quando o Enem passou a ser o processo seletivo do vestibular, ele tirou de rota uma série de professores. Muitos professores que eram muito bons no tempo da UEPA Prise, da UFPA PSS, que eram outros processos que vocês nem chegaram a fazer, por exemplo. Mas quando o Enem chegou, ele mudou. Ele alavancou alguns professores, exigia outros conhecimentos, exigia que a professora fosse buscar conhecimentos. E não só criticando os professores do Pará, não, alguns deles, porque é difícil a gente encontrar esse conhecimento aqui mesmo no estado. Geralmente, para a gente buscar esse conhecimento, a gente tem que sair daqui, porque são poucas até consultorias educacionais. Aqui no Pará, eu acredito que só exista uma consultoria educacional, ou seja, uma empresa que vai prestar mentoria para uma escola. Olha, o Enem é assim, a prova vem desse jeito, essas são as características. Existe uma consultoria só, que eu acredito que é a Marcelo de Castro, o professor Jorge de Castro. Já pensou uma empresa para um estado do tamanho do Pará? Então, ou seja, é difícil. Seu professor de redação, né? Obviamente que a meta é tirar 1000 na redação. Eu acredito que se eu fizesse uma pergunta aqui ia ser muito óbvia, né? Se eu tenho certeza que o senhor tiraria 1000 na redação do Enem, eu acho que é 90% de certeza, assim. Rapaz, eu penso que não, ó. Vou te falar, porque tem muitos professores de português e redação que fazem o Enem todo ano. O cara que posta, o Lucas e é difícil alcançar. A galera bate 980, 960. É difícil tu pegar 1000. Muito professor faz a redação. Aí então tu fala, pô, professor, se o professor não consegue, como é que um aluno vai conseguir? Cara, envolve outros fatores. Entre eles, inclusive, a sorte. Por que a sorte? De cair um assunto em que o moleque, que a menina tem muito repertório, tem muita informação, tem uma leitura, tem um filme na cabeça, e às vezes cai aquele tema, mano, que tu domina, que tu gosta pra caramba de falar, e aí tu faz uma redação brilhante. Às vezes o cara tem a técnica, mas não tem um conteúdo pra colocar. Mas o senhor acha certo você ter uma porcentagem de sorte envolvida nisso? Rapaz, eu não acho certo, né? Até porque não acho certo. Mas que existe, entendeu? Sorte, existe um pouco de sorte, sim. Tanto de pegar um corretor mais... Tem isso também, porque tem bancas que são mais flexíveis, tem corretores que são mais rigorosos, tem gente que tira uma nota e outros professores pegam, a gente avalia e não entende por que o aluno recebeu aquela média. Então acontece muito disso ainda na prova do Enem, muitas injustiças, inclusive. Tanto para notas mais altas, quanto para notas também mais baixas. Eu lembro que o senhor falou em sala que são 3 corretores no Enem. Aí a pessoa tira 980, basicamente ela tira 1000. Ela tira 1000. Ou seja, o cara pode dizer que ele tirou 1000, né? Na verdade, são 2 corretores, só pode ser no máximo 3, né? Um corretor, o primeiro e o segundo. Aí esse moleque tira 1000 na mão de um, tira 1000 na mão de outro, ele não tira 1000. Aí ele vai para uma terceira análise. Geralmente o cara tem uma pós-graduação e tal. Então, é perito em encontrar falha. Está acostumado a corrigir trabalho acadêmico de 40 laudos. Procurar teu erro mesmo. Ele vai procurar teu erro, ele geralmente encontra. Procurar esse erro é justamente para não
tipo, a pessoa tirar 1000... Pra não banalizar o 1000, Não banalizar eu o acho 1000, que né? é. Por isso que o 1000 ele é especial, né? Ou seja, 50... Não é querendo tirar o 1000 da pessoa, é pra não banalizar, né? Tem caído cada vez mais esse número, pô. Já teve uma época que 300 pessoas tiravam 1000 no Brasil. Aí foi diminuindo pra 150, 100, 50 pessoas e agora 28, né? E sabe lá quantas pessoas vão tirar agora nesse próximo Enem. Se vai diminuir. Pois é, né? E tem um detalhe. Geralmente as meninas, as mulheres, têm um desempenho na redação melhor do que o dos homens, pelo menos nas notas máximas. Acho que é por causa da concentração, acho. Concentração, leitura, né? Menina lê, geralmente mulheres leem mais, né? Se preocupam em ter um conteúdo mais refinado. Às vezes a gente se concentra mesmo. A gente se concentra mais. Dê uma opinião aqui. O senhor acha que, por exemplo, todas as pessoas têm a condição de tirar 1000 na redação? Eu acredito que pra tirar 1000, cara, o cara tem que receber um treinamento diferente. O cara tem que... Às vezes só a escola não é suficiente. O cara tem que fazer um curso, ou a escola tem que oferecer uma oficina de redação, né? Tem que oferecer um treinamento, um reforço. Se ficar só ali no cursinho, geralmente não supre totalmente os alunos. Tem que ter uma pegada diferenciada ali, senão isso não é suficiente. Então, só quem tem treinamento adequado mesmo tem chances de alcançar essa nota máxima. Cara, eu não vou mentir, quando eu faço redação, eu já torço pra acabar, eu já faço pensando no final, porque eu acho muito chato, muito chato. Não chato a questão do conceito ali, de fazer uma redação e tal, mas é muito longo, mano. Tipo assim, eu sei que tem que ser longo, mas não é preciso tudo isso, né, na minha opinião. Assim, eu acho muito mais da hora fazer 90 questões assim, como eu fiz. Por exemplo, lá na escola a gente divide hoje em dia o horário de redação com 2 professores, que é o Davi e eu. O Davi, por exemplo, é o cara que ele já vai trabalhar todo o conteúdo que o aluno pode tocar, as séries, os livros, né, os filmes. Professor Davi que é do Pode Passar. Que é do Pode Passar. É ele que trabalha essa parte que a gente chama de repertório e eu já trabalho a estrutura do texto em si. Ou seja, o aluno ele acaba não tendo essa dificuldade porque ele tem a citação, ele tem a alusão histórica, a gente dá para o aluno essa parte. E quando o aluno não consegue lembrar disso no dia do Enem, mano, isso aí com certeza é fatal. Essas paradas de... Eu falo muito dessas paradas, né, mano? Tem que parar de coisa. O cara que ele se prende a ter um repertório certinho ali, uma caixa pronta, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de alcançar uma nota boa, uma nota alta. Ou um cara que ele é mais versátil, que ele pode, tipo, usar... Quando ele não poder usar uma citação, ele poder usar um filme, ele vai alcançar. Ou um cara que segue as regras A... Perfeito. A caixa de texto que a gente chama aqui são aquelas fórmulas prontas de começar e tal, de terminar. Elas são muito eficientes para o aluno tirar uma nota alta. O aluno ele pode tirar uma nota... Tipo, agora eu tive 17 notas 980 agora neste ano. Dessas 17, 7 ou 8 começaram da mesma maneira, usando uma caixa de texto que a gente criou do Policarpo Quaresma, que é uma obra, né, da literatura e tudo mais. 7 ou 8 pessoas começaram desse jeito, tiraram 980, ou seja, tiraram 1000 na mão de alguém. Mas foi a Isabela que pegou 1000, ou seja, a Isabela que pegou e usou a originalidade, ou seja, ela usou a série Euforia, ela colocou Van Gogh, então ela usou um repertório totalmente ali original, vamos colocar assim, ela não pegou fórmulas prontas. Então se você puder usar algo para aquele tema, especialmente para aquilo, por exemplo, vamos pegar a AIDS, falar do Ciro aqui. Se a gente for falar de AIDS, tu vai lá e lembra gente, ele não tem, gente, pra deixar claro. O cara vai ficar... O cara vai chegar assim, cara... Então, se... Pra falar de AIDS, tu lembra do filme do Cazuza, tu lembra de Bohemian Rhapsody, do Queen e tal. Pode citar o Ciro na redação agora. Pode citar o Ciro como exemplo aí é outros 500, aí é outra parada. Bacana. A gente tava conversando esses dias porque a gente tem muito assunto, porque, querendo ou não, a gente é adolescente e tal. O nosso grupo de amizade é adolescente, né? Você acha que uma pessoa que estuda pra redação, assim, ele gasta mais de 80% da adolescência dele ou do tempo da escola dele? Só assim? de redação, pô? Não, de redação não, de medicina, eu tinha esquecido. Rapaz, medicina, ela é uma área, medicina é um curso que o aluno tem que realmente abdicar de muita coisa mesmo. Tem que abdicar de muita coisa mesmo. O preparamento começa antes, Alex, né? mas tem a ver com capacidade, não tem a ver com capacidade. Por exemplo, agora no ano passado, eu acredito que o meu melhor aluno, não vou citar o nome, mas o meu melhor aluno não passou, pô. Um dos caras mais inteligentes que eu conheci não passou. Por quê?
uma das coisas, mano, é que esse moleque, ele não se concentrou porque arranjou uma namorada. Tinha uma namorada, e aí, moleque, a gente sabe que, pra mim, que tem 32 anos, sou tão velho assim não, pô. Então, 32 anos, já é difícil a gente conciliar, tipo, vida profissional e relacionamento. Imagina pra alguém mais novo, de 17, 18, tem uma briga, a gente só fica pensando naquilo, a gente dá uma fuga e a pessoa descobre que a gente... Homem otário pra esconder as coisas, na maioria das vezes, não sabe esconder as coisas direito, né? E a gente é apanhado. Entregou nós aí, Pacheco. Então, a gente é descoberto e a gente... Mano, ou seja, desconcentra. Desconcentra mesmo. Então, cara, o cara que quer medicina, ele tem que abdicar mesmo de amizade, ele tem que abdicar de relacionamento. Eu não tô dizendo que ele tem que virar um robô. Máquina, robô, né? Mas, cara, ele tem que ter muita disciplina, ele tem que cronometrar o tempo dele de estudo, tem que ter muita disciplina. Isso vem da disciplina, pô. Tipo, a gente sabe que se uma pessoa pegar um ano de preparação, ela consegue passar alguns certos cursos, né? Certo. Que não exigem uma nota de corte tão muito alta. boa essa observação. Mas pessoas que querem medicina ou uma engenharia, ela precisa daquele preparamento desde o primeiro ano. Ou o pai tem que ter consciência que medicina é um curso que o aluno, talvez, ele não vai passar no terceiro ano. Os pais não têm essa ciência. Né? Ele pensa, é obrigação do moleque passar no terceiro. Não, obrigação pra qualquer pai, o cara tem que passar no final do terceiro ano. Mas não é bem assim que funciona, né? A gente vê o UFPA, por exemplo, ela expõe dados que demonstra que bem mais da metade das vagas, bem mais mesmo, cerca de 70%, ficam com pessoas que já concluíram o ensino médio. Ou seja, a galera que passa, que entra, não é a galera do convênio. É a galera que tá no cursinho, que já tem mais experiência de prova, porque o fator psicológico conta pra caramba também, né? A gente tá lá, às vezes a gente sabe, mas na hora dá um branco, fica nervoso. Tem a questão da ansiedade também, que é uma parada foda pra caramba. Tipo, eu, por exemplo... Eu sofri muito com ansiedade, galera, pouca gente sabe disso, mas hoje eu faço um tratamento, por exemplo, psicológico mesmo, porque eu tenho ansiedade, minha ansiedade é muito aguda, só aquele tipo de ansiedade que eu tô ali, quando dá aquele ataque, dá aquela crise, fica quase sem respirar, e aí pra tu ver, eu descobri que era ansiedade, porque na maioria das vezes que eu tava passando mal, que eu já tinha como gatilho a minha gastrite, meu refluxo, que eu sofro desde criancinha com esse negócio, eu pensava que era isso, mas quando eu chegava no médico, quando eu chegava no hospital, pisava no hospital, eu melhorava. Ou seja, como eu me sentia seguro ali, parece que já voltava o ar. Então, às vezes, a gente respirar mesmo fundo. Então, hoje eu tento... Mas foi recente esse negócio da ansiedade? Rapaz, foi desde 2018. Então, olha, eu montei o cursinho aí, montei o colégio porque a pessoa começa em anos... O senhor tem uma... Querendo ou não, você tem uma carga, né? Você tem uma responsabilidade muito grande. Tem uma responsabilidade muito alta mesmo. Isso gera... Hoje eu tento uma vida mais equilibrada, cara. Mesmo tendo muitas responsabilidades, eu tento não... Não começou sozinho na parte da coordenação? Rapaz, no início era só o Zeca e eu, né? O Zeca e eu, o Zeca é o espetor do Contextual. O cara é conhecidíssimo aqui em Castanhal também, porque o Zeca, ele começou 3 grandes escolas aqui, pô. O Zeca abriu o MAC, o Zeca abriu o Leite e o Zeca abriu o Contextual. Montou essas 3 escolas. Acho que o Galileu, que infelizmente não existe mais, o Zeca também começou. Então o cara tinha muita experiência em educação. Então no início era só nós dois, pô. 2 funcionários e a gente tinha 500 alunos. Então 2 pessoas para cuidar de 500 alunos e a gente conseguia. De forma maestral ainda. Conseguia fazer isso. Você disse que para fazer medicina, a pessoa precisa de uma certa disciplina. E eu falo um pouco disso sobre qualquer um, porque é uma coisa que eu não sou muito acostumado a falar por causa do meu pai. Já é falecido e tal. Uhum. E aí ele fez isso com meu irmão. Meu irmão, assim, entre aspas, mais velho, que eu tenho outros. E aí ele passou justo em medicina. E aí todo mundo perguntava pra ele, tipo assim, porque ele vivia saindo, tipo, final de semana. Ele podia fazer o que for, estudava como for. Mas no fim de semana ele sempre saía. E todo mundo chegava assim, ao ponto de falar assim, quem precisa de medicina tem que ficar lá, estudando. O meu irmão, ele não entrou nesse padrão. Ele continuou a vida dele, seguindo. Ele sempre agradecendo muito o nosso pai, por causa que nosso pai, ele sempre
ele ensinou uma coisa pro meu irmão que foi a ter disciplina, a ter concentração. Ele sempre falava que o método dele podia ser bem escroto, podia, mas graças a ele, meu irmão aprendeu a ter muita concentração. E, tipo, querendo ou não, eu tenho muito orgulho dele. Ele provavelmente não sabe disso, porque eu não sou de falar isso. Vai saber agora, que eu acho que ele viu o podcast, né? Então, Tu acha? acho Eu não. vou mandar o corte pra ele. Clarice declarou. Clarice. Todo final de E aí? podcast, Mas tá, ele se declara, né? Não, é por causa que, querendo ou não, as minhas coisas de motivacional eu falo aqui, porque querendo ou não, vai que influencia na vida de alguém Pô, pra, com certeza, pra né? mudar, Com assim. certeza. Essa é uma palavra E que assim, eu tava esperando. Thales, teu irmão ele passou e não se encaixava nesse padrão, né? Acho que isso que tu queria falar. Então, acontece, tem pessoas que têm diferentes tipos de habilidade. Tem cara que ele consegue na sala pegar toda a matéria, pô, né? E tem gente que não consegue pegar na hora e tem que ficar em casa horas e horas estudando. Então, vai de pessoa para pessoa mesmo, né? Só que, por exemplo, o que eu não acho certo é o aluno passar em medicina e querer falar, olha só, eu passei, não estudei. Pô, estudou, pô. A gente tem que ter humildade ali nesse ponto. Tipo, nota 1000. A gente pega, na hora que eu conseguir a nota 1000, lógico, tem todo aquele desabafo, aquela euforia, por aí vai. Mas, pô, eu ralei pra caramba. E eu te confesso o seguinte, pô, eu te corrigi muito, o professor de redação corrige muito a redação. Às vezes a gente é criticado pelos alunos, você não corrigiu minha redação ainda. Como se você sentisse só um aluno, né? Se fosse só uma pessoa. Pistola. Cara, a gente tem 700 redações pra corrigir, então, só demorando, pô, já tem 5 dias só na sua mão. Porque tem muita gente, não é só a pessoa ali, né? E a gente Principalmente na parte criticado. do online. quando Agora eu te aconteceu. falo uma coisa, cara. Neste ano aí, agora, quando foi na nossa revisão geral, né? Foi justamente quando o Neymar, ele lançou aquela braba de colocar Juliette, JBL pra ir vai pro jogo. Não. A gente tentou fazer a mesma coisa, fez a mesma coisa na nossa última aula. Sala lotada, esse dia a sala tava lotada mesmo, ainda bem que eu vi que você não foi lá. A sala tava entupida de gente. Tava de máscara, tá? Entupida de gente, entupida. E aí o Davi entrou, o Zeca entrou com a caixa de som, a gente entrou com uma JBL na sala do pré-ENEM e tal, lotado. E aí o Davi dançando e por aí vai, funk rolando e tudo mais, baile de favela e tudo. Cara, eu juro pra vocês, cara, eu me mantive recatado e concentrado. Eu não entrei na onda, não fiz, eu tava muito concentrado. E eu percebi, eu falei, cara, tem alguma coisa especial nessa atmosfera. Eu sabia que alguma coisa extraordinária ia acontecer. Eu sentia isso. E aí eu falei, cara, e quando eu vi a nota 1000 assim, foi foda. E o mais engraçado, voltando lá pro discurso de ódio do início da conversa, foi que, pô, a galera aqui, existe uma coisa do demônio chamada print, né, mano? Print. Esse daí já fudeu. Esse a vida negócio, da gente, hein? o print, Já deu ele tanto é relacionamento. print é uma praga. Caramba. O print, ele é uma... Cara, eu acho que tem duas invenções, uma perfeita positivamente e outra negativa. O print é negativo, né, mano? Sabe que às vezes ali tu nem sabe que tu tá... E de repente, já foi. E as pessoas mandam pros grupos e por exemplo, já era pra ti. Então, Fica à vontade. pois é, tu não sabe quem é que tá ali, às vezes no grupo que tu tá fazendo parte. E tem o Pix, que é uma invenção maravilhosa, né? O Pix é foi a bom melhor demais, invenção. bicho. Tu é- O Pix é a dona do Plumal, que foi as melhores invenções dos últimos 10 anos. A brava, porra! Patrocinar Patrocina a gente. Mas aí o que aconteceu? Eu tava lá contabilizando as minhas notas, tava até falando isso com o Davi ontem, contabilizando minhas notas, e aí tem aluno que é nosso que fazia outros cursos de redação em outras escolas, e a galera comemorando. Olha aí, tá vendo só o dono da cidade aí, kkkk, não tá conseguindo nota nenhuma, porque, pô, eu tava tão ocupado, que geralmente quem fazia essa parte por mim era a minha ex-esposa. Sim. Ela que pegava, a Samila que pegava e ia anotando as notas, tipo, Thales tirou 920, fazia uma lista por 920, uma nota para uma lista por 940, uma lista por 980. Olha, ficava um listão, assim, só que ela, mulher mais organizada, mano, fazia essas coisas. Aí este ano tava só eu fazendo tudo isso, recebendo nota, mandando pra fazer a arte, por aí vai. E, ou seja, não tava tendo tempo de postar as notas que a gente tava recebendo. Eu tava pegando, mandava pra aluno. E ficou parecendo no início que a gente não teve um resultado expressivo. E a galera comemorando a desgraça dos outros, pô. Sendo que a minha desgraça, entre aspas, seria a desgraça dos meus alunos, né? Que não seriam boas notas. Verdade. Eu fiquei puto na hora. Eu falei, olha esse filho da mãe comemorando. Eu falei, tá, deixa. Deus é justo. E aí, mano, 10 Deus é minutos justo. depois, 20 minutos depois, a Isabela me mandou aquela mensagem lá dizendo que tinha tirado 1000.
Aí já foi por Eu isso vi que- os posts dela. Esquece. Não conheço, mas eu vi. Pois Caramba, deve ser uma emoção muito E aí doida. já foi onda já. Foram boas emoções, né? Ela ter passado, alguns alunos que foi. Tem 2 alunos que são uma cria. conquista pro aluno e pro colégio também, né? Pois é. Uma sessão de trabalho bem feita, né? Foi. E aí não teve como, cara. Não teve como. Espero que na próxima comemoração já esteja tudo normalizado, né? Pra gente poder fazer 2 festas grandes, né? Tanto na UEPA quanto na UFPA. Nossa, eu fiquei Né? muito triste que não teve esse ano. Não teve este ano, né? Enfim, bora ver como é que rola. Pensando agora mais pra frente, né? A gente sabe que esse ano falta 5 meses, pô, meu Deus, passa muito rápido, né? Agora era janeiro, carnaval. Não vai fazer Tem. outro. Não tem. Tu vai fazer o Enem esse ano, né? É, Vai. fazer, graças a Deus. Graças a Deus. Não, vamos escrever hoje, quando chegar em casa. Mas só amanhã. Chegar em casa eu vou fazer que eu não tenho meu CPF no celular, eu me esqueci de andar com a identidade, tá errado, né? Pois é, mas é fazer, mas eu acabei vou fazer quando chegar em casa. O que eu só penso daqui pra frente, sabe que vai passar esse ano do Enem? Eu ouvi boatos no colégio. Seu grande amigo Zeca falou que o senhor pretende se candidatar pra vereador. É história verídica isso aí. Rapaz, Bomba! eu já recebi convite De partidos. né, de partido, de políticos aqui de Castanhal pra pegar esse lado. Ainda não eu não me decidi ainda com relação a isso, não sei candidato ou não. Eu vejo que a cidade precisa sim de algumas melhorias, sobretudo no setor educacional. Eu percebi a educação de Castanhal muito a mercê. A gente percebe isso inclusive no número de alunos que fazem o cursinho. Ou seja, se o aluno se sentisse de fato ali, né, confortável, né? E eu não estou querendo crucificar a classe dos professores não, pô, porque eu vejo muito aluno e defendo muitos professores. Tem aluno que é da escola pública que vai lá e entra no contexto e fala, mas olha só, a culpa é dos professores. Eu falei, não, cara, não é pro professor, né? Dá uma avaliada aí, dá uma olhada que o professor ele poderia ter, né, mais recursos para trabalhar, poderia ser mais remunerado, poderia ser mais valorizado. Então a educação pública ela é precária, sim, em alguns sentidos, mas isso não é culpa dos professores, né? Tem aí esse viés governamental, precisava de um pouco mais de investimento, sim. Mas ainda não penso em me candidatar a vereador. Mas não é uma ideia que eu descarto, não. Pode O rolar. dia que você for, o voto é meu já. Mano, meu broche tá pronto. Minha bandeira também em cima do trio Qualquer elétrico. coisa eu virar até teu vídeo. Agora, cara, é uma coisa que eu penso o seguinte, cara. Eu vi a lista de vereadores de Castanhal, né? Então, eu acho o seguinte, que se eu for me candidatar, eu vou ser um cara que sou um cara que estuda muito. Eu acho que eu tenho as minhas coisas, eu brinco, eu faço coisas, eu vou pra festas, mas eu estudo, eu tenho meu momento de estudar. Todo dia eu estudo. Pelo menos 1 hora eu leio, pelo menos 1 hora eu vejo um vídeo explicativo. Eu sou um cara que todo dia Querendo ou estuda. não, a língua portuguesa é uma coisa que muda muito ali, né? Tem que estar acompanhando esse processo. Mas se eu for me candidatar, eu tenho certeza que eu vou ser um cara que vai ser qualificado. Mudando um pouco de assunto, voltando pro assunto lá da medicina, eu sempre tive um pensamento assim, que essa parada de a pessoa ser nova e ter que decidir o futuro agora, e eu vou falar pra câmera porque é uma mensagem direta agora. A minha opinião sobre... Uma vez a minha irmã me perguntou, ei, Gabriel, o que tu acha do pessoal que estuda 5 anos, tá tentando há 5 anos, né, depois do convênio, passar em medicina? A minha opinião, assim, mano, desiste. Eu acho que se tu gastar 5 anos fazendo alguma coisa, são 5 anos que tu perdeu, entendeu? Ou então desiste, ou então tu resolve mudar. Eu acho que quando uma pessoa passa no 1º ano e tu ainda tá no 5º, ela fez alguma coisa diferente de ti. Eu acho que você, naqueles 4 anos, conseguiu entender a fórmula ali, entendeu? Porque todo mundo acho que dá. Todo mundo eu acho que dá pra passar no início. O que você acha? Eu acredito assim, eu sou da opinião, e tem uma palavra que eu uso muito, que é a palavra persistência. Eu acredito que o aluno ele tem que persistir sim, ele tem que continuar. Eu acredito que não só na educação, não só na medicina, como qualquer outro curso e qualquer outra coisa na vida, a gente tem que continuar no plano de ação. Alex, como assim? Tá falando de forma geral? Sim, falando de forma geral. Muitas vezes o primeiro lugar geral de medicina, por exemplo, ele passou 5 anos estudando. Muitas vezes o primeiro lugar geral da UEP, o primeiro lugar geral da UFPA passou 5 anos no cursinho. Só que por que isso é escroto? Porque quando tu tá no convênio e tu não passa, a tua família ainda te dá apoio. Ela paga o cursinho com gosto, ela paga os cursos que você vai fazer por fora com gosto. Mas se você não passa já nesse cursinho, eles até pagam o 2º ano, mas tu já começa a escutar algumas coisas, já começa a escutar indiretas,
Aí se tu não passa, no terceiro ano ali, moleque, tu já começa a escutar, não é melhor trabalhar? Não é melhor desistir e começar a procurar um emprego? Ou procurar um curso mais fácil, procurar um curso mais acessível, procurar um curso com pontuação mais baixa? Eu acho que a gente tem que continuar acreditando, cara. Por exemplo, ontem, vamos pegar a lição de ontem. Tava torcendo pro Brasil, mas a Argentina venceu. Olha o Messi, pô, olha o Messi. Quantos e quantos anos o Messi não passou frustrado ali 28 pra anos ontem, sem né? Pra ontem, né, com 34 anos, acredito que o Messi tá, né? Ontem foi o primeiro título que ele comemorou pela Argentina como jogador, né, na seleção. Então, quantos anos ele esperou? Ele não desistiu, né? E hoje é um cara que, com certeza, quando se aposentar, já agora, é um cara que vai ser lembrado pra história, né? Então, e vai ser lembrado também por isso. Sim, eu por não ter concordo desistido. muito com a persistência, mas o que eu falo, desiste. Muitas pessoas não podem não concordar. Se eu acho que não concorda, se tu continuar, continua. Mas Só fazendo que uma coisa diferente, né? Não, Outra estratégia. tenta alguma coisa diferente, entendeu? Não perde a tua vida tentando algo que tu não tem certeza, entendeu? Talvez tu tenha certeza, talvez não. Agora, mas tenta uma estratégia diferente. Eu penso que sobre a desistência, se a pessoa estiver, né, vivendo um sonho, né, que não é dela, é do pai e da mãe. Aí eu acho que é melhor a pessoa desistir daquilo. Porque tem vezes que tem gente que faz curso não porque quer, mas sim porque o pai e a mãe, né, querem que faça. Então aí eu acho que é perda de tempo. A pessoa tá perdendo tempo da vida dela quando ela poderia estar feliz fazendo o que ela gosta. Mas tem muita dessa pressão familiar. Não, entendi sim. Tem muita dessa pressão familiar ainda, né? Acho que é porque os pais não estão ali naquele dia a dia do colégio mesmo. Ele vem mais de fora daquela parada. Tô pagando. E não, tem pai que não entende a prova ainda, pô. Tem pai que pensa que dá pra estudar pro Enem uma semana antes da prova, pô. Então tem pai que pensa que é assim, o Enem amanhã, tu não vai estudar, pô. Ou seja, tem pai que não entende, por exemplo... Que tu passou um ano estudando. Que tu passou um ano estudando, que foi o ano que foi importante. Pô, amanhã a prova tu tem que estar lendo. E tem pai que bota o filho pra ler um dia antes da prova. E é aquele dia que o moleque tem que estar descansando, que ele já tem que relaxar, que ele tem que pegar um cinema, tem que ir comer uma pizza e o cara quer que o cara fique lendo até tarde da noite. Aí chega cansado na prova, não rende nada. Eu fui desses, então eu pensava assim, cara, um dia antes eu vou descansar e tal. Mas não consegui, mano. Eu acho que é um pouquinho de ansiedade. A ansiedade eu fui lá é revisar as conta coisas. da prova. E nada que eu li caiu, assim. É muito parque isso. Não tem como, porque conteúdo programático é gigantesco, né? É como procurar uma agulha no palheiro. Apesar de a gente saber que tem alguns assuntos que são recorrentes, ainda assim não tem como tu ler todo um conteúdo em um dia antes da prova. Melhor descansar. Melhor estratégia é descansar. Eu só acho que o Enem vem mais gente desse ano, ele vem mais... Rapaz, eu acredito que o Enem deva seguir a mesma tendência dele de 2020, acredito que não deva mudar muito não. Não mudou a banca, não mudou o governo, não teve nenhum tipo de algo a mais pra mudar, entendeu? Não mudou nem o governo, quando muda o governo, muda o Enem, isso é um fato. A gente percebe que a prova, quando o governo era petista, tinha uma estrutura. Quando mudou o governo, a gente percebeu que o Enem teve uma alteração também. Então... não mudou o governo, não mudou a banca da prova, então não deve ter nenhum tipo de alteração não, deve ser a mesma pegada. Como que o senhor explica essa mudança aí da prova em relação ao governo? Não levando pro lado político, mas o que mudou necessariamente assim? Por exemplo, no tempo do governo petista, os temas que vinham eram temas mais abertos em termos de problemas sociais, tipo violência contra a mulher, racismo, né, intolerância religiosa. O que tudo isso tem a ver? São todos problemas que o governo deve controlar, né? Então o governo começou a pegar temas em que talvez a culpa caia muito mais na população do que propriamente nos seus ombros, onde ele possa aparecer talvez até como o agente que vai resolver o problema e não como o causador dele. Mas eu acredito que vai manter a mesma pegada. Voltando agora a um assunto que eu tenho curiosidade também, eu sempre tenho curiosidade dessas paradas de problema, né? Não sei o que é isso. Juro que eu não sei, se é fofoca. Não, o Zezé é fofoqueiro. Tu falou isso agora, continue. Claro Olha, que Maria não, Fifi, porque ele fica falando das coisas, Maria Fifi só escuta. Eu só escuto, pô. Sei de tudo. Mas assim, você já teve problema com algum professor? Cara, já sim. Por exemplo, no tempo que eu trabalhava no próprio Leite, quando fui professor, tinha um professor de biologia lá, que naquele tempo ele era bem famoso, por sinal. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha lugar para colocar meu curso de redação, né? Não tinha lugar para colocar meu curso de redação. E eu acabei alugando a sala dele, o curso dele, que existia naquele tempo. Não sei se vocês lembram da Lourdes. Lembra que tinha um bar que hoje lá, é a IBL. que é a IBL. Pois é, o curso dele era em cima da Lourdes e tudo aí vai. Eu lembrava disso. O curso dele é o nome de um energético, por sinal. Aí, beleza. Aluguei lá a sala, tava de boa.
Ele me alugou por um preço camarada, só que aí ele viu que tinha muito aluno e ele aumentou o aluguel, foi aumentando o aluguel. E detalhe, esse bicho, quando ele não sabia que eu tinha curso, né? Ele me tratava igual um bosta, assim, nem dava bom dia, um arrogante. Aí depois disso era minha joia, meu rei, meu príncipe. O que aconteceu? Ele marcou uma reunião comigo, para discutir um reajuste desse aluguel. Aí eu falei, de boa, só que olha como aconteceu, como eu te falei, é a velha cena, fica o convite para assistir esse filme, O Curioso Caso de Benjamin Button. A velha cena é uma das cenas mais emblemáticas do cinema, que a garota que ele gosta, a mulher que ele gosta, ela é atropelada. Aí vai aparecendo 5 minutos antes do que aconteceu. Ela esqueceu o casaco, o motorista atrasou, amarrou o cadastro, uma série de coisas. Cara, o que aconteceu? Eu fui ao banco verificar o meu saldo. E aí o que já era de noite, simplesmente eu, todo leso, esqueci meu cartão no caixa eletrônico. Meu Deus. E eu fui embora pra encontrar com ele no lugar. Quando chegou no meio do caminho, cadê meu cartão? Eu falei, caramba, eu esqueci de preso lá. Quando eu voltei lá, o banco já estava fechado. Alguém de bom coração, inclusive, pegou o cartão e jogou para dentro do banco, porque fica só aquele aquário lá, né? A parte do caixa eletrônico sim. E a parte do banco, mesmo funcionamento, fica fechado. Jogou lá para dentro. Eu falei, aí quando eu cheguei, olha o cartão, caramba. Aí eu usei minha habilidade que eu aprendi no Juruna, né, mãe? Fui lá na rua, peguei 2 arames. Sai de lá, e aí eu comecei a pegar lá o cartão, até que eu consegui trazer o cartão. Quando eu consegui o cartão, eu rasguei pra lá. Quando eu cheguei lá, ele não tava mais lá. E ele me falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim mesmo, meu caro, é o seguinte, você é um irresponsável. Você é um irresponsável. E a partir de hoje, a minha marca e a sua não estão mais vinculadas. Desejo muita sorte contextual. Pelo que eu vi hoje, vai precisar. Passou 3 anos, contextual hoje, eu acredito que de vida aí, esteja entre as 2 principais forças, né, da cidade, e o curso desse bicho desapareceu, inclusive ele desapareceu também do cenário educacional, foi dar aula no interior, enfim, sumiu. Então, quando a pessoa ela é muito assim, né, acaba levando um castigo, por vezes até divino, eu acho. Demais, pô. Geralmente isso acontece, o cara vai desmerecer alguém, né, e caraca, tá rolando pênalti. Desculpa, gente, sinceramente. De ficar assustado como a Inglaterra ainda vai conseguir ganhar essa Eurocopa, não tô acreditando ainda. O goleiro vai agarrar e o cara vai sobrar no pé do atacante e vai fazer. Não é possível, mas voltando lá, como é isso em todo canto acontece, né? Tanto em podcast, a galera quer desmerecer. Já chegaram pra gente já. Cara, qualquer lugar. Eu já digo, as pessoas têm que parar com isso. Mas chegaram muita gente já fazendo críticas e falando, eu gosto do trabalho de vocês, tô tentando ajudar. Uhum. Mesmo não entendendo, mas tipo, ela deu uma crítica falando que queria ver o melhor da gente, porque realmente ela gostava do nosso trampo. Isso é legal, pô. Isso é da hora. Ver que as pessoas querem o melhor porque elas gostam de assistir. Agora a gente que só quer falar mal também. A gente só quer falar besteira, cara. Quer falar besteira, botar pilha. Rapaz, eu vi que aqui na cidade o negócio pega. E aí foi que eu comecei até a não ficar tão pilhado com isso. Quando eu vi uma vez eu fui comprar um churrasquinho, na beira da pista. E aí quando eu vi lá o cara que vendia gente boa pra caramba, e ele discutindo com o cara lá. O cara chegou lá e tinha acabado de colocar outra banca de churrasco. E tava discutindo sobre o preço, querendo colocar o preço na banca do cara. Ou seja, em qualquer lugar, seja um colégio, um programa, ou uma banquinha de churrasco, sempre vai ter alguém tentando te derrubar. Isso é um fato. Aquela parada, né? Tipo, em Castanhal tem uma farmácia que abriu de canto, tem mais 3 do lado depois, né? Depois que abre. É difícil, né? Castanhal não é para amadores. Pô, com certeza não. Os campos aqui, agora de ratear. Hã? Os melhores estão nessa sala aqui, pô. Não tenho o que falar. É o que acontece. Humilde. Não, pô, que isso? Eu tô fortalecendo o meu trampo. Não tô desmerecendo de ninguém aqui. Tá falando que... Verdade. E pra mim eu sou o melhor, pra mim. Eu não sei pros outros, mas eu tenho que me achar o melhor. Com certeza. Fala do Cristiano Ronaldo. Tem que ser seguido. Sim. Eu sou um cara muito que bate no peito e fala isso, né? Eu concordo com o Cristiano Ronaldo, pô. A gente tem que confiar no nosso trabalho, tem que logicamente, trabalhar, mas tem que fazer o seu. E há comentários sobre essa sua postura, assim? Tem muita gente que me chama de boçal e por aí vai. Eu não acredito que eu seja boçal. Eu acredito que eu seja um cara confiante. Né? Eu acredito que a pessoa tem que ser confiante. Correndo atrás do seu, né? Tem que fazer o seu. Senão, se a pessoa não for confiante, né? Com certeza. Pessimismo não atrai nada de bom, cara. Se a gente ficar pensando em coisa negativa, a gente só vai atrair coisa negativa. Se a gente pensar que vai dar certo, as coisas acabam engatando. Por sorte, às vezes, acabam engatando. Eu acredito muito em estrela. Né? Acredito muito em pessoas que têm estrela. Né? Eu acho hoje em dia que, por exemplo,
as duas escolas que comandam o Castanhal tem 2 donos que tem estrela, pô. Tem 2 donos. Contextual tem estrela. Não à toa agora no nosso primeiro resultado de vestibular do colégio, né? Colhendo já ali, né? A gente pegou 1.000, resultado nacional. O outro colégio também tem estrela. Eu lembro quando eu abri o contextual, eu tava destruindo a matrícula. Foi justamente quando o Leite pegou o primeiro lugar geral da UEPA. Eu falei, não é possível, bicho. Não é possível. Esse cara tem muita sorte, mano. Então, arrebentando. Então, tem que ter estrela, senão você tem que ter um pouco de sorte também. Isso, e a estrela vem com trabalho, Com trabalho, né? Deus acaba abençoando quem trabalha duro mesmo, né? Não pode ser dito que é sorte, mas tem um trampo por trás, né? Tem sim, pô. Tem sim mesmo. Às vezes tem que ter uma ajudinha do destino também, né? Tu não pode só... A gente já sofre tanta coisa... Eu acredito que quando tu persiste assim, sabe, vários dias assim que o destino pode te acertar. Eu acredito assim, que essa parada, no que a gente mentaliza, mano, a gente acaba concretizando, ó, velho, não é possível não, porque tipo, mano, o que a rede social hoje é hoje em dia, o cara tá pensando, vou comprar um imóvel hoje, uma cadeira. O cara pesquisou lá o Instagram dele do nada, mano. Mano, isso é só móvel. Mano, acho que é isso que acontece com a nossa cabeça, né? A gente mentaliza tanto alguma coisa que vai acabar acontecendo. Vocês já persistiram em muita coisa assim? Já aconteceu, já. Não, mas eu acho que às vezes é coincidência, ó. É porque, tipo assim, eu persisti em pouca coisa na minha vida. Acho que no máximo de 3. Todos os 3 consegui. Eu falei, caralho. Tá vendo aí? O cara é sério. Eu preciso que uma foi a JBL, eu tenho certeza. Nossa, tu é doido, pensa no bicho enjoado. Maior conquista de 2020 pra 2021. Foi a JBL. Não, tipo, não que o desfoco pra alguma coisa vai te prejudicar, mas como ele falou já, pra algumas pessoas o relacionamento realmente pode atrapalhar pras pessoas mais velhas, imagine pras mais novas, igual a gente. Você tem algum sonho pessoal, tipo assim, ir pra algum lugar, fazer alguma coisa? Cara, fora a escola, né? Fora o trabalho, que eu acho que... Eu tenho sim, eu sonho que o contextual, minha meta hoje em dia é que o contextual passe por esse processo de expansão. Eu sonho que o contextual se torne uma rede, né? Uma rede que atue em várias cidades, né? Então, que tenha um alcance. Hoje eu consigo ver esse trabalho até em âmbito nacional. Depois da nota 1000, eu tive alunos que me mandaram mensagem de Goiás. Eu tenho aluno hoje na minha mentoria online de Goiás, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Eu até abri uma nova marca só por consideração, que é 1K, né? Então, eu pretendo fazer isso pelo menos em modo regional, né? Chegar em Belém. Eu espero que o contextual um dia dispute de igual para igual, né? Mas, lógico, nunca esquecendo da sede, que é aqui em Castanhal. Castanhal sempre vai ter meu carinho, né? Sempre vai ter meu apreço. Esse daí foi o sonho profissional. E o sonho pessoal? Tem algum? Rapaz, óbvio que tem, né? Mas... Pessoal, tenho sim, cara. O meu sonho pessoal é chegar até o doutorado. É uma coisa que eu quero fazer. Eu quero chegar até lá. Só que, lógico, tem uma coisa que atrapalha muito, que o que atrapalha muito é o trabalho, né? Então, às vezes, é difícil até de se formar. O cara que é professor, ele é difícil de se formar. Porque ele começa a trabalhar, ele começa a ver, e quando vê, ele já largou o trabalho pra dar aula. Tem cara que dá uma puta de uma aula e não é formado, pô. Conheço muito cara que é muito bom de sala, que sabe pra caramba e não é formado. Por quê? Vislumbrou o trabalho, esqueceu da formação. Então eu quero ter um tempo, né, no futuro para me dedicar para esse fim. Para estudar, para pegar o mestrado e ir além, né? Eu sou graduado, mas quero pegar o mestrado e depois pegar o doutorado. E galera, eu acho que a gente encerrou todas as pautas tudo aqui, né? Muita Polêmica. E o nosso cartão de memória estourou. Doido para a resenha aí pra gente. Pode voltar depois também. Nossa, como sempre, né, mano? Muito bem-vindo. Teu senhor aqui. Davi também tem que estar aqui. Depois que ele foi contextual, você fala bonito. Mas ele narrava. Verdade. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Essa daqui foi a resenha. Não se esqueçam de inscrever no canal. É muito, muito importante pra nós. Essa foi a resenha. Alex Pacheco. Meu nome é Gabriel. Zé Neto. Última mensagem. Galera, obrigado aí espero aí, lógico, sigam a galera aí nas redes sociais, no Instagram, se inscrevam no canal, né? Deem essa força pra galera da nossa cidade. Repito, a gente bateu muito nessa tecla, tem que valorizar o que é daqui, e a resenha podcast de Castanhal é raiz, é pioneira, tem que ser muito respeitado.
Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Segue ele também, o curso Segue K. o Alex Pacheco, se matricula lá na escola. Olha, quem for lá e falar que veio pela... né, pô? Quem for lá e falar que veio pela resenha vai ganhar 15% de desconto. 40% de desconto. 40% de desconto. Muito obrigado. Até a próxima.